Oi gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais um react nesse lindo canal. Um pequeno aviso antes de começar este vídeo. Gravei agora há pouco em live com o nosso querido Lorenzo do canal Tem Fitas Podcast. Cara, foi bem da hora, a gente gravou uma entrevista, vamos dizer assim, de 1h30 aí praticamente. Mano, a gente falou de anime, a gente falou de filme, a gente falou de casamento, falamos de vida pessoal. Foi bem da hora. Provavelmente o primeiro link da descrição é essa conversa aí completa. Então se você quiser me ver falando sobre One Piece, sobre filmes, séries, sobre vida pessoal, entra lá e confere essa entrevista, tenho certeza que vai gostar, velho. Aposto que o nosso querido Lorenzo é bem parecido com a do Monark, então acho que vocês vão gostar. Foi uma entrevista bem bacana. Espero que vocês gostem e saibam mais um pouquinho sobre a minha vida pessoal, sobre o que eu gosto de fazer e afins. Resumindo, bora conferir então Sung Jin-woo vs Antares, o vilão final. Veja como foi a batalha final de Solo Leveling. Irei tomar um puto spoiler. Eu ligo? Nem ligo. Então bora conferir Bruno Bandeirazada. Lembrando que se você não gosta de spoiler, obviamente você não vai estar aqui. Mas se você gosta, seja muito bem-vindo, meu parceiro. Você saberia definir o que é o terror? No universo de Solo Leveling, o terror possui nome, forma e cor para qualquer um que conheça a sua existência. Ele se manifesta como um dragão gigantesco do tamanho de uma montanha coberto por lava escaldante e escarlate. Sua mera menção já é suficiente para instaurar o pavor e o luto em dimensões inteiras. Sua gargalhada faz os mundos tremerem e seu rugido paralisa até mesmo a alma de quem o ouve. Antares é por encarnação e essência a primeira escuridão primordial, a destruição e o mal absoluto do universo de Solo Leveling. E um dia, esse mal absoluto chegou à Terra, trazendo consigo a promessa de montanhas de cadáveres e rios de sangue. Hoje você vai conhecer o inimigo final de Solo Leveling e entender como foi a batalha entre o Imperador Dragão Antares e o Rei dos Mortos Sung Jin-woo. Se você ficou curioso com o tema de hoje, saiba que aqui no canal você encontra uma playlist de Solo Leveling para você maratonar todos os vídeos postados até hoje. E claro, para você não perder os próximos vídeos, lembra de extrair a sombra do like e do botão já de se estou inscrito, doidão! E vem fazer parte do meu exército de sombras. Capítulo 1. A Guerra. A guerra entre monarcas e governantes foi a primeira e maior catástrofe enfrentada pelo universo, pelo menos até os eventos de Solo Leveling Ragnarok. Esse conflito cósmico se arrastou desde o princípio dos tempos, quando nada ainda era tudo. Mundos inteiros foram dizimados ao se depararem com essa calamidade e o número de mortos é simplesmente incalculável. Nem mesmo os imponentes e poderosos governantes e monarcas foram poupados no massacre, sendo substituídos por sucessores capazes de herdar a escuridão e a luz primordiais ao longo dos éons. Isso exceto por um monarca. O exército de dragões surgindo de dentro da escuridão, e um único dragão gigante voando atrás do exército, com um poder que mesmo se todos os caçadores do mundo se unissem para enfrentá-lo, não conseguiriam sequer arranhar. E a extensão desse poder era suficiente para reduzir o mundo inteiro a cinzas com um único sopro. Essa é a descrição dada pelo caçador Wu Jin-chu após receber as memórias de Sung Jin-woo no capítulo 1168 do manhwa. O mais poderoso tirano da existência, a encarnação da destruição que se deleita com os gritos de horror da guerra e não deixa nem mesmo as almas de seus inimigos para trás. O único monarca a carregar o título de imperador. Em um tempo há muito tempo esquecido, a guerra entre monarcas e governantes chegou à nossa dimensão. Isso resultou na completa aniquilação do planeta, não apenas uma vez, mas incontáveis vezes. Nossa dimensão foi devastada repetidas vezes e esse tirano provavelmente foi o maior responsável por isso. Mas cansado desse jogo sem fim, Antares decidiu que essa seria a última vez. E junto aos outros monarcas, ele trouxe consigo a promessa do fim definitivo dos governantes. E assim se inicia a Guerra dos Monarcas. Após uma caçada incessante contra os hospedeiros dos governantes, cuja história já abordamos em um vídeo aqui do canal, os monarcas começaram a consolidar a sua supremacia. Entre as vítimas desse massacre estava Go Gun-hee, presidente da Associação Coreana de Caçadores. Sua morte transformou a guerra em um assunto pessoal para Sung Jin-woo. Movido pela perda e determinado a pôr um fim à ameaça, Jin-woo matou 3 monarcas, o das penas bestiais, o da geada e o das pragas. Seus feitos o tornaram uma figura temida até mesmo por Antares.
Mas como se isso não bastasse, a morte de seu pai pelas mãos dos monarcas solidificou ainda mais a sua decisão de se opor aos planos do Imperador Dragão. A primeira conversa entre o Rei dos Mortos e Antares não foi cara a cara. Enquanto o Imperador Dragão observava seu exército massacrar e apagar o Canadá do mapa, Sun Jinwoo estava na Coreia do Sul. No entanto, essa distância não impediu que as duas potências trocassem palavras. Antares, provocador, perguntou por quanto tempo o outro monarca pretendia se esconder. Jinwoo respondeu de forma simples e direta: "Vou chegar aí em breve." Sabendo que não poderia enfrentar Antares e seu exército de frente, Jinwoo elaborou um plano para obter vantagem na guerra. Ele partiu sozinho para um dos frontes da batalha, pronto para expandir as suas forças. Usando sua maior arma, ele abateu e consumiu inimigos, agregando-os ao seu exército, tornando sua legião ainda mais numerosa. Como um grande tsunami que engolia tudo, a escuridão das sombras lentamente começou a se espalhar pelo campo. O monarca da destruição não poderia ignorar esse avanço. Decidido a acabar com a ameaça antes que ela crescesse ainda mais, Antares voou diretamente ao encontro do monarca das sombras. Pela primeira vez, os dois estavam frente a frente. Sem perder tempo, Antares lançou um sopro de destruição contra Jinwoo. No entanto, o ataque foi evitado graças à velocidade de sua fiel montaria Kaisel. Jinwoo havia lançado suas forças principais, incluindo os caçadores mais fortes contra Tarnag, do Corpo de Ferro. Esse movimento não tinha o objetivo de causar dano real a Antares, mas fazia parte de uma estratégia maior. Criando um portal e simulando uma fuga, Jinwoo conseguiu atrair o Imperador Dragão para o local onde Tarnag havia sido derrotado. Quando Antares chegou, encontrou um campo de batalha já dominado pelas sombras, o exército dos humanoides monstruosos. Apesar da reviravolta, Antares manteve a calma. Afinal, ele ainda contava com um aliado poderoso ao seu lado, Yogg-Mund, o monarca da transfiguração. Sem hesitar, Yogg-Mund abriu dezenas de portais, dos quais emergiram dragões colossais, lançando as fileiras do exército do Imperador Dragão. No entanto, essa investida também fazia parte do plano de Jinwoo. Recuando suas sombras, Jinwoo ativou uma habilidade que não pertencia originalmente ao Monarca das Sombras. Dentro da runa deixada pelo lendário dragão vermelho Kamishi, residia um poder capaz de aterrorizar qualquer criatura dracônica, aliada ou inimiga. Essa habilidade era conhecida como Temor do Dragão. Eita porra! Um rugido profundo ecoou pelo campo de batalha, carregado com uma força que não apenas instigava medo, mas paralisava a própria alma dos que o ouviam. O efeito foi devastador. Em um instante, todo o exército inimigo ficou incapacitado e seus movimentos travados pelo terror daquele som. Aproveitando a oportunidade, Jinwoo avançou, agarrou um dos braços de Antares e o transportou para uma ilha distante. Um local do outro lado do mundo, saturado com mana o suficiente para suportar uma batalha tão catastrófica quanto a que estava prestes a acontecer. Mas se alguém pensava que isso seria o suficiente para pressionar Antares ou fazê-lo hesitar, estava completamente enganado. Antares observou tudo com indiferença, elogiando Jinwoo e seu plano, chamando-o de incrível. No entanto, ao notar o castelo construído na ilha para o Monarca das Sombras, desdenhou sem hesitação. Não é nada impressionante. Esse era Antares, a única existência no universo que jamais havia sentido medo. Nem mesmo a habilidade Temor do Dragão teve qualquer efeito sobre ele. Sem mais enrolação, ele revelou a sua verdadeira forma, a sua forma astral. O que antes era um ser colossal já imponente, tornou-se algo além da compreensão. Um dragão vasto como uma montanha, sua silhueta envolta em chamas escarlates, irradiando puro terror e destruição. A batalha final havia começado. Jinwoo subiu aos céus montado em Kaisel, colocando-se à altura da imensa cabeça de Antares. Mas o Imperador Dragão não perdeu tempo, abriu sua boca e liberou o temido sopro da destruição. Um ataque que não apenas queimava, mas apagava da existência tudo que ela tocava. Se Jinwoo fosse atingido diretamente, o combate terminaria ali. No entanto, antes que o ataque o alcançasse, as sombras que o seguiam se uniram em uma barreira colossal, tentando conter a explosão de energia com todas as suas forças. Beru, Grid e Ygritte atacaram juntos, investindo contra as escamas ferventes do dragão, tentando causar qualquer dano, por menor que fosse. Mas Antares simplesmente riu. Sua enorme mandíbula se abriu em um sorriso repleto de dentes afiados, sua risada ressoando como um trovão. Ele estava se divertindo. Ser superado em números, algo novo, algo curioso, mas apenas isso. Ele se ergueu facilmente, como se os ataques contra ele não passassem de uma brisa insignificante. E então liberou o seu próprio Temor do Dragão. Aliados ou inimigos, não importava.
todos seriam consumidos pelo terror primordial. Um grito infundido de mana, incomparavelmente mais forte do que o lançado por Sun Jiun anteriormente, ecoou pelo campo de batalha. As sombras foram simplesmente destruídas ao som desse grito da porra! Sun Jiun, em desespero, tentou trazer as sombras de volta para si, mas sem deixar o momento esfriar, Antares lançou outro sopro da destruição. Kaisel, com agilidade, desvia a queima-roupa do ataque, mas mesmo aquela ilha, construída especialmente para suportar a batalha, mal resistiu a um único sopro. O avatar da destruição, que não hesita em se sacrificar pelo bem da guerra. A mistura do sangue, gritos, loucura e destruição. Caralho! Era isso que Antares representava. Esse era o seu peso e o seu papel cósmico. De frente para um Sun Jiun ajoelhado, Antares voltou à sua forma humana e ofereceu uma resposta ao outro monarca. Revelou que quando teve seu braço agarrado anteriormente, poderia facilmente ter se libertado e destruído os planos do Monarca das Sombras em pedaços, mas não o fez. Ele se sentiu impressionado por ter sido colocado contra a parede. Albion Online é um MMORPG sandbox, no qual você escreve sua própria história. Vai-te embora, porra! Agora, diante de um rival, Antares propôs um acordo. Ele daria o planeta Terra a Sun Jiun e partiria em silêncio caso o Monarca das Sombras aceitasse se juntar a ele. Com a mão estendida para selar o acordo, Sun Jiun olhou firme nos olhos de Antares e com determinação rejeitou a oferta. Caralho, Sun Jiun tem bolas! Porque, mano, vamos avaliar a luta até esse momento, ó. Ele levou ele pra uma ilha pra lutar, a sombra dele já era. A estratégia que ele tava pensando não deu certo. E assim, ele tá em desvantagem nesse momento, tá ligado? E o cara ofereceu, mano, se você for meu subordinado, a terra é sua. E o cara falou o quê? Não. Vamos ver. Eu rejeito. Ele havia visto nos olhos do dragão a loucura e o desejo por seu sangue. Ouvindo a rejeição, Antares riu, admitindo que mesmo nessa última tentativa, não conseguia esconder o seu desejo. E assim, o segundo round da batalha teve o seu início. Transformando-se novamente, Antares investiu contra Sun Jiun, que prontamente invocou a sua... Só tem esse golpe também, porra? Uma vez, o sopro da destruição foi lançado, mas dessa vez para o céu. Kaisel habilmente desviou a curta distância, enquanto Sun Jiun se lançou contra o Monarca Dragão, empunhando seu par de adagas. As iras de Kamishi, forjadas a partir das presas do lendário Dragão Vermelho, possuíam a capacidade de ressoar e se fortalecer indefinidamente ao entrarem em contato com mana. No entanto, nem mesmo aquelas lâminas afiadas foram capazes de arranhar as escamas do colossal. Caralho, não arranhou? Sun Jiun tentou recuar com Kaisel, mas foi subitamente paralisado por outro temor do dragão de Antares, que atingiu tanto ele quanto a sua montaria no ar. No último ato de lealdade, Kaisel usou sua cauda para lançar Jinyu para longe, salvando-o da morte iminente. Brabo! No instante seguinte, seu corpo foi consumido pelo sopro da destruição, apagado da existência, sem deixar qualquer vestígio. Sem tempo para lamentações, Jinyu avançou contra Antares utilizando sua psicocinese. Assim que tocou as escamas do dragão, sentiu o calor avassalador que emanava delas. Ele desferiu uma série de estocadas, mas nenhuma delas surtiu efeito. Caralho. Percebendo a diferença esmagadora entre seus poderes, Sun Jiun recorreu a uma nova estratégia. Com um comando, ergueu 3 dragões ancestrais das sombras para conter temporariamente Antares, ganhando alguns preciosos instantes para recuperar o fôlego e refletir sobre sua próxima ação. Ele precisava de mais poder. Um poder capaz de esmagar aquela montanha revestida de escamas com suas próprias mãos. Reunindo a escuridão ao seu redor, Jinyu puxou diretamente do abismo o poder da morte e o trouxe à superfície. Porra! Com as sombras, moldou uma armadura colossal, densa e imponente, resistente o suficiente para enfrentar aquele ser destrutivo. Sua forma cresceu até alcançar proporções que qualquer ser vivo na Terra seria capaz de enxergar. Assim, Sun Jiun invocou sua própria forma astral. Caralho! Apenas ele, que passou a vida inteira caminhando na linha tênue entre a vida e a morte, poderia controlar tão bem o poder do abismo. Naquele momento, Sun Jiun havia superado até mesmo seu antecessor, Ashborn. Antares estava mais determinado do que nunca a matar Sun Jiun, lançando outro sopro. Só tem esse golpe, hein? Caralho, hein? Surpreendido por relâmpagos negros que cortaram o céu. Haki, é Haki! Da morte.
Essas descargas surgiram como uma rejeição do próprio mundo à existência de Jinyu, convocadas do Mar da Vida após a morte. Os relâmpagos atravessaram o sopro da destruição e atingiram Antares diretamente, dando início ao terceiro round da batalha. O impacto do choque entre suas forças abalou toda a ilha, que mal suportava os golpes avassaladores, socos, mordidas, explosões. A troca de ataques era incessante e em um instante crítico, um sopro da destruição arrancou um dos braços da forma astral de Jinyu. Eita porra! Mas ele não hesitou. Avançou imediatamente, conjurando uma espada forjada a partir do poder da morte. A lâmina negra não apenas negou outro sopro da destruição, como também perfurou Antares, causando o seu primeiro ferimento. Eita porra! No entanto, a ofensiva custou caro. Jinyu foi arremessado para longe e antes que pudesse reagir, viu múltiplos sopros da destruição. Caralho, mas porra, um vilão de um golpe só também é foda, hein? Caralho, sopro da destruição, tá bom, mas caralho, tem isso, porra? Tá bom, eu entendo que é apelão, encostou, nunca mais existe, mas porra! Usa outro golpe, caralho! Disparados em sua direção, mas ele não recuaria. Respondendo com a mesma intensidade, Jinyu criou diversas espadas das sombras e as lançou contra o dragão monarca, conseguindo destruir uma de suas asas. A sombra da morte e a chama da destruição colidiram. Um novo sopro da destruição foi disparado, encontrando no caminho as incontáveis lâminas sombrias. O vencedor, o sopro de Antares, que consumiu tudo em sua trajetória. As chamas da destruição envolveram Jinyu, dissipando sua forma astral. Já era? Antares, por sua vez, também desfez a sua transformação. Pela última vez, ofereceu a Jinyu a chance de se juntar a ele, mas a resposta já era óbvia. O último round havia começado. Ambos os monarcas envolveram seus corpos com seus respectivos poderes. Antares materializou uma espada feita inteiramente de chamas da destruição. Jinyu, por sua vez, convocou as ilhas de Kamishi. O choque das armas deu início a um duelo insano, golpes cortando o ar em velocidades absurdas. No calor do combate, uma das adagas de Jinyu foi arrancada de sua mão e lançada para longe. A espada carmesim de Antares perfurou o estômago de Sun Jinyu. O Imperador Dragão rugia em triunfo, proclamando que, enquanto lutavam, o mundo de Jinyu estava sendo devastado por Yogg-Mund e seu exército. Para Antares, a guerra já estava decidida. Com sua lâmina ardente sob o pescoço de Jinyu, agora ajoelhado e sem forças, ele se preparava para dar o golpe final. No entanto, algo se movia no ar atrás dele. A ira de Kamishi, lançada para longe no calor do combate, flutuava novamente, guiada pela psicocinese de Jinyu. Num instante, a adaga disparou contra as costas de Antares com força descomunal, mas o impacto foi inútil. Uma lâmina feita do dente de um dragão jamais poderia perfurar o Imperador dos Dragões. A batalha entre a chama nascida da escuridão e a escuridão nascida da luz chegava ao seu clímax. O último embate de poderes estava prestes a acontecer. O sol cria sombras mais escuras. No exato instante em que o sol começou a nascer no horizonte, Sun Jinyu invocou suas sombras, prendendo Antares uma última vez. Com a adaga que um dia pertencera a seu pai em mãos, sua figura se sobrepôs a de Sun Iruhuan, Ashborn e até a de si mesmo quando criança. Naquele momento, uma rachadura se abriu na barreira dimensional. Eita porra! O exército dos governantes emergiu com o primeiro raio da manhã. Antares não perdeu por ter sido cortado ao meio pelo último golpe de Jinyu. Ele perdeu porque falhou até mesmo na guerra estratégica. Desde o início, Jinyu nunca apostou na própria vitória. Seu verdadeiro objetivo era distorcer o espaço com o choque entre seus poderes e os de Antares, facilitando assim a chegada dos governantes a esse mundo. No fim, o Imperador Dragão não caiu apenas pelo corte de Sun Jinyu. Talvez, se tivesse agido um segundo antes, pudesse... Porra, mas quem que são esses governantes aqui, caralho? Nem sei, chegou uns anjos aqui, mano, um monte de anjo. Dado o golpe final e até se recuperado depois, mas já era tarde. A lança dos governantes atravessou seu corpo e antes de ser consumido pelo vazio, Antares fez uma promessa. Ele jurou que encontraria Sun Jinyu novamente no futuro, mas no verdadeiro descanso eterno, o abismo destinado aos monarcas mortos. A guerra finalmente havia chegado ao seu fim. E agora que abordamos o tema principal do vídeo, eu queria te contar algumas curiosidades sobre essa luta que talvez você não saiba e todo fã de Solo Leveling precisa saber. A primeira delas é que no material original, Sun Jinyu
perdeu essa luta. No manhwa, como vimos, temos uma visão muito mais triunfante e heróica da batalha, com o bem vencendo o mal de forma indiscutível. Na novel, por outro lado, a situação é bem diferente. Primeiramente, Sun Jiwoo não conseguiu desferir um golpe forte o suficiente para cortar Antares ao meio e ainda por cima, e principalmente, terminou a luta de joelhos para o monarca, sem possuir qualquer resquício de forças e prestes a receber o golpe final, se não fosse a interferência dos governantes. Ou seja, Sun Jiwoo literalmente perdeu essa luta. Já a segunda curiosidade envolve a última promessa. A promessa de Antares de se reencontrar com Sun Jiwoo foi cumprida 2 vezes na série. A primeira vez não ocorreu no Descanso Eterno como muitos imaginariam, mas sim na nova linha do tempo criada pelos governantes a pedido do Sun Jiwoo. Esse reencontro resultou novamente na morte de Antares, mas dessa vez com a vitória de Sun Jiwoo. Já a segunda vez aconteceu em Solo Leveling Ragnarok, onde dessa vez ambos realmente se encontraram no Descanso Eterno. Solo Leveling Ragnarok? Que porra é essa, mano? Porém, o nosso protagonista não morreu, ele foi até o vazio com a ajuda de seu filho. Nesse reencontro, Antares demonstrou que não se importava nem um pouco com a sua própria morte. Como o avatar da destruição, seu único desejo continuava sendo destruir. Ele estava entediado, já que não havia mais nada para destruir. E após uma conversa, Antares e Sun Jiwoo chegaram a um acordo para treinar o seu filho Sun Suo para que ele se tornasse o próximo monarca da destruição. E inclusive é óbvio que tem um vídeo aqui no canal falando sobre o filho do Sun Jiwoo, que eu vou aproveitar para linkar no final desse vídeo aqui para você assistir. E com isso fechamos o filho do Solo Leveling. Com quem, porra? Mais vídeos sobre Solo Leveling, vocês podem conferir o último vídeo postado aqui no canal ou clicar direto na playlist de Solo Leveling para maratonar todos os vídeos postados até hoje aqui no canal, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, até a próxima, tchau. Porra! Caralho, um monte de... Porra, filho! Solo Leveling Shippuden, mano. No canal não tô sabendo de nada. Mano, não sei quem são os governantes. Porra, com todo respeito. Caralho, mas que chefão bosta. Porra, beleza. A aura dele é muito louca, tá? Mas só tem um golpe, caralho. E outra... Pilão que vira dragão gigante. Parece que só se torna um alvo mais fácil de ser atingido, tá ligado? Porra, tomara que no anime façam ficar mais dinâmico essa luta, porque era só sopro da destruição, sopro da destruição, sopro da destruição, sopro da destruição. Porra, grande bosta, tá ligado? Beleza, é forte, mas não achei tão da hora essa última luta não. Sendo bem sincero, eu esperava mais. Mas vamos ver como vai ser no anime, porque eu já entendi que às vezes as dinâmicas são diferentes e tal. Vamos ver como será no anime, meus queridos senhores. E aí, vocês gostaram? Amanhã estará saindo mais um vídeo Solo Leveling. Inclusive, eu vou conferir isso daqui, ó. Todos os 10 monarcas de Solo Leveling. Vou conferir isso daqui. Então, você que tá curtindo Solo Leveling, deixa o like aí, se inscreve no canal. Um beijo e tchau!